Na nossa capacitação em suinocultura, vamos falar novamente de inseminação artificial. O tema de hoje é o uso do catéter que leva o sêmen do macho à fêmea. Como usar esse instrumento sem causar lesões? Você vai saber agora. Olá pessoal, a nossa aula de hoje é a respeito de novas tecnologias que envolvem a inseminação artificial e o manejo reprodutivo dos suínos. O objetivo é discutir exatamente quais são as últimas tendências, quais são os últimos estudos e inovações a respeito desta fase tão importante da produção de suínos, que é o manejo reprodutivo. Então, não usar macho na frente da fêmea no momento da inseminação está baseado na contração da cérvix e nessa dificuldade de passar a pipeta pelos anéis cervicais. Não utilizar hemorrhas e primíparas, então não há técnica disponível ainda e a gente tem perda de desempenho sim nessas fêmeas quando são inseminadas, nessas categorias quando são inseminadas com inseminação pós-cervical. Nós temos uma grande dificuldade de passagem desse catéter na cérvix dessas fêmeas e um percentual altíssimo de lesões no trato reprodutivo. Nós avaliamos que existem lesões quando no momento da retirada da pipeta nós temos presença de sangue nessa pipeta ou quando há sangramento realmente visível já na vulva da própria fêmea, né? Então, como uma descarga vulvar com presença de sangue. Nas fêmeas multíparas, em geral, o percentual de passagem do catéter, a facilidade de passagem do catéter supera os 95%. Então, nós temos, com um pouco de prática, com o treinamento da utilização do catéter e dessa pipeta associada ao catéter de inseminação pós-cervical, com um pouco de treino, nós temos um percentual muito pequeno de impossibilidade de passagem do catéter. E em condições experimentais, trabalhos aqui do Brasil tiveram um percentual de sangramento bastante variável e isso provavelmente tenha a ver com a prática do inseminador e conforme o andamento e o treinamento das pessoas, esse número fica cada vez mais reduzido. Mas quando nós vamos para categorias jovens, definitivamente nós temos mais de 15% de presença de lesões com sangramento no aparelho reprodutivo dessas fêmeas. Nesse trabalho de 2004, nós tivemos um aumento de quase 5 vezes no percentual de repetição de cio, quando nós comparamos as fêmeas que não tiveram sangramento com as fêmeas que tiveram sangramento. Então, a passagem difícil do catéter e promovendo lesões no trato reprodutivo é ponto de risco para piora no desempenho reprodutivo. Nós falamos a respeito de resíduo, do sêmen residual dentro do catéter, então falamos em 5 a 7 ml que permanecem dentro desse catéter e que precisam ser considerados antes da retirada do catéter do trato reprodutivo dessa fêmea. A não infusão completa da dose inseminante também é importante. Nós encontramos, se nós mexermos nas lixeirinhas dos carrinhos de inseminação, provavelmente nós vamos ter esses achados de garrafinhas de sêmen com presença ainda de uma determinada parte do conteúdo dessas doses. Quando nós falamos de doses com 40 a 50 ml, qualquer perda é muito significativa. E a lubrificação da pipeta, então, não deve ser realizada com o sêmen, e sim com o gel lubrificante, para que nós não tenhamos perdas na inseminação, perdas de espermatozoides.
O método de determinação da concentração, ele precisa estar ajustado, independente de qual for esse método, nós precisamos trabalhar com o melhor desempenho dessa técnica, com o melhor cumprimento das normas de utilização de cada um dos equipamentos. Quando nós utilizamos câmara de Neubauer, nós precisamos conhecer a técnica, fazer a contagem adequada dos espermatozoides, coletar a amostra corretamente, sob pena de que ela se torne, ao invés de um método mais preciso, o menos preciso. Quando nós utilizamos espermodensímetro, que a escala que fica atrás do aparelho esteja visível e que nós treinemos as pessoas para a utilização dessa técnica. E quando nós usamos fotômetro, esse fotômetro precisa estar com a manutenção em dia, com as curvas calibradas, para que a gente tenha uma leitura realmente aproximada da leitura real, para que nós consigamos produzir doses, então, com o número adequado de espermatozoides. Algumas centrais no Brasil já têm o sistema computadorizado de análise de sêmen e, independentemente do grau de tecnificação, a coleta da amostra é um dos pontos mais importantes para a determinação da concentração. Nós vamos coletar 100 microlitros ou 1 ml, dependendo da técnica utilizada, e ela precisa ser representativa dos 300 a 400 ml que estão no ejaculado coletado. Sobre o uso das doses normais divididas em duas, nós já conversamos bastante, esse é um ponto de risco muito significativo. Se nós definimos migrar para um sistema de inseminação pós-cervical, nós precisamos produzir doses adequadas para esse sistema, para essa tecnologia da reprodução. E quanto à escala de produção, então nós acreditamos que empresas ou granjas que trabalhem com menos de 50 machos, ela não parece ser viável. Vamos pensar numa granja de 1000 matrizes que tenha 10 machos e que, se nós pudermos usar só 30% de machos, nós poderíamos trabalhar com 3. É um risco extremamente grande em sistemas pequenos, porque ainda não há preditores confiáveis da fertilidade dos machos e nós podemos ter dentro desses 3 machos subférteis e que vão prejudicar muito o desempenho reprodutivo da granja. Então, quando nós trabalhamos em grandes sistemas ou nós compramos sêmen, quando não temos produção interna de sêmen, então sim é uma tecnologia que realmente nos permite reduzir o número de machos e investir em machos que sejam de altíssima performance dentro da população em que foram selecionados. Então, esse é um dos pontos mais importantes da adoção da inseminação pós-cervical. Não adotar simplesmente por adotar. Então, avaliar corretamente quais são os prós e os contras dentro de cada sistema de produção. E como uma última consideração a respeito de novas tecnologias na suinocultura, nós temos nos últimos 2 anos um aumento no número de pesquisas e nas tentativas da utilização da inseminação em tempo fixo em suínos. Então, a IATF em suínos não é utilizada de forma convencional em nenhum local do mundo, na rotina de trabalho das granjas, e se está iniciando então alguns trabalhos com inseminação em tempo fixo, tentando verificar qual seria o protocolo adequado para suínos. Para se iniciar um trabalho com inseminação em tempo fixo, nós precisamos encontrar formas de manipular o momento da ovulação de forma a sincronizar esse momento da ovulação entre as fêmeas. Então, não é simplesmente induzir a ovulação, mas é necessário induzir a ovulação e sincronizar essa ovulação para um determinado momento, para que nós possamos, então, usar uma única inseminação direcionada para um momento que anteceda esse momento da ovulação. Então, nós precisamos encontrar bons indutores e sincronizadores do momento da ovulação em suínos.
O objetivo disso poderia ser eliminar a necessidade do diagnóstico de estro e reduzir, então, o número de inseminações por fêmea para uma única dose. Dentro desses critérios necessários de induzir e sincronizar o momento da ovulação, nós temos em suínos até agora os melhores resultados de indução e sincronização de ovulação utilizando gonadotrofina associado com hormônio luteinizante suíno. Então, utilizando HCG e ECG e PLH. Até o momento, essa combinação é a melhor combinação para indução e sincronização de ovulação. Nós temos os análogos sintéticos de GNRH, que já foram testados relativamente bastante dentro dos sistemas de produção e em ambientes de pesquisa e não conseguem a mesma sincronização de ovulação que é conseguida quando se usa então o LH suíno propriamente dito. Em condições de campo, nós temos já alguns protocolos sendo testados em diferentes linhas e o primeiro deles é utilizando a associação de gonadotrofinas no momento do desmame, acompanhando a entrada em cio, então através do diagnóstico de cio, a aplicação de LH suíno no momento da entrada em cio, então na hora zero, e utilizando uma inseminação 30 horas após essa aplicação de LH suíno. Um outro grupo de trabalho em alguns sistemas de produção, está trabalhando sem a utilização das gonadotrofinas no momento do desmame. Então, espera-se a fêmea entrar em cio naturalmente, com o diagnóstico normal de cio. No momento da entrada em cio, na hora zero, utiliza-se o LH suíno e a inseminação entre 24 a 30 horas após essa entrada em cio. Essa aplicação do LH suíno. De uma forma geral, isso está baseado nos dados que mostram que o LH suíno induziria e sincronizaria esse momento da ovulação para aproximadamente 32 a 4 horas após o início do estro, após a aplicação desse hormônio. Ainda está bem embrionário, bem inicial todo o trabalho de uso de IATF no campo, mas como nós temos praticamente todos os grandes sistemas de produção já testando em pequena escala, mas já incluindo nas suas rotinas, provavelmente em pouco tempo nós vamos ter muitos dados de campo com essa tecnologia. O trabalho que iniciou toda essa discussão, então, de uma forma mais aplicada, é esse trabalho de 2005, onde foram utilizados diferentes grupos experimentais e um deles aqui, o quinto grupo, é o que chama a atenção, onde não se utilizou diagnóstico de cio. As fêmeas foram desmamadas e aplicada gonadotrofina no momento do desmame. 80 horas após foi aplicado o LH suíno e 36 horas após o LH suíno foi inseminada a fêmea em uma única dose. E a taxa de parição e o número de nascidos foi relativamente bom dentro do sistema em que estava sendo utilizado. Então, esse trabalho levantou toda a discussão, gerou toda a discussão que nós estamos fazendo em nível de campo a respeito do uso da IATF em suínos. Apenas para que se tenha uma ideia de custos, então, utilizando um protocolo com ECG no momento do desmame e 5 mg de LH suíno 80 horas após o desmame, nós temos R$ 13,00 de custo com as gonadotrofinas, R$ 13,00 de custo com o LH suíno e um custo para IATF, então, de aproximadamente R$ 27,00 por fêmea inseminada. Lembrando que nós utilizaremos uma única dose e que há protocolos em teste sem o uso do ECG, então esse valor por protocolo de IATF seria reduzido praticamente pela metade.
Como considerações finais, eu gostaria de deixar uma mensagem de que o desempenho reprodutivo é multifatorial, então nós não vamos fugir dos manejos básicos. Toda vez que nós tivermos problemas, nós precisamos revisar toda a parte de machos, de dose inseminante, qualidade das matrizes, nutrição e sanidade, estrutura de cada granja. As ações gerenciais da granja como um todo são decisivas para o bom desempenho reprodutivo, e a adoção de novas tecnologias, então ela sempre deve ser baseada numa avaliação de retorno sobre o investimento, numa avaliação da real necessidade da implantação. Então, para as pessoas que trabalham na rotina das granjas, é fundamental que não existam mudanças muito constantes na sua rotina de trabalho. Nós temos um trabalho extremamente cheio de detalhes dentro das granjas, principalmente na parte de reprodução. Todas as vezes que nós alteramos a rotina desse trabalho, nós tiramos as pessoas da sua zona de conforto, nós geramos um desconforto, e então todas as vezes que nós formos mudar manejos, mudar tecnologias, nós precisamos considerar sim o retorno sobre o investimento e os reais benefícios, não simplesmente mudar por mudar. Então, além disso, nós temos uma avalanche de conhecimento técnico, uma circulação muito grande de informações, e o bom senso deve prevalecer nos momentos de tomadas de decisão. Eu agradeço a atenção de vocês e espero revê-los numa próxima oportunidade.